Assim como os cemitérios, casas funerárias e crematórios são lugares que assustam muita gente. Talvez pela sua morbidez ou talvez até porque lembra a perda de alguém ou a pessoa tem medo de perder a própria vida. Como se eles já não fossem assustadores o bastante, existem histórias bizarras que envolvem crematórios e funerárias. E é isso que a gente vai ver hoje aqui no Freak TV, são 5 histórias bizarras sobre funerárias e crematórios. Primeiro caso. Em agosto de 1999, o diretor de uma casa funerária, Mark Villela, descobriu a infidelidade da sua esposa, Exley, ao encontrar uma carta dela para o seu amante. O casal teve uma briga séria, onde ela acabou ligando para sua irmã para relatar o ocorrido. Preocupada com a ausência de contato após a última ligação, a irmã de Exley, assim como os colegas de trabalho, que perceberam também a sua ausência inexplicada, procuraram as autoridades. Quando a polícia interrogou o Mark, ele admitiu a briga, mas afirmou que a sua esposa o abandonou, e ele nem sabia para onde ela tinha ido. Uma explicação que não convenceu a família, já que ela tinha um filho de 18 meses que ela não abandonaria assim do nada. As autoridades passaram então a desconfiar de que um crime bastante macabro havia ocorrido. No mesmo dia que foi interrogado, Mark havia organizado o funeral de uma idosa com caixão fechado, fazendo com que a polícia desconfiasse que havia mais de um cadáver naquele caixão. Confrontando com uma possível exumação para a averiguação do caixão da idosa, Mark acabou confessando ter esfaqueado a esposa e, bizarramente, tê-la enterrado junto ao corpo da idosa. E foi condenado a 30 anos de prisão. Ele matou a esposa e enterrou ela no caixão com outra pessoa de um funeral que ele havia organizado. Segundo caso. Em julho de 86, Anthony Parisi faleceu aos 83 anos. Parisi, que fora cofundador de uma mercearia em Mount Vernon, em Nova York, morreu de causas naturais e teve o seu corpo levado para Yamantuono, que era uma casa funerária, também em Mount Vernon, que é o local onde eles moravam. Na manhã de 26 de julho, os funcionários da funerária foram preparar Parisi para o seu enterro, e quando verificaram seu caixão, descobriram que sua cabeça estava faltando. A polícia foi chamada e eles especularam que em algum momento, no meio da noite, alguém havia invadido a casa funerária e utilizado uma navalha ou um bisturi para remover a cabeça do cadáver. Uma vez que a cabeça foi cortada, o intruso a levou com ele. Nada mais na casa funerária foi roubado ou perturbado. Não havia nem mesmo sinais de que alguém havia estado no local. As autoridades ficaram perplexas com o caso. Eles não possuíam nenhuma pista de quem havia roubado a cabeça e o porquê. Tal mistério nunca foi solucionado, uma vez que a cabeça nunca foi encontrada. Terceiro caso. Em agosto de 2015, Juliette Mott, de 26 anos, faleceu após anos lutando contra a fibrose cística. Seu corpo então foi levado por amigos e familiares para uma casa funerária em San Antonio, no Texas. O corpo da jovem foi deixado na casa funerária fechada, enquanto aguardava-se o momento de seu velório. No entanto, a situação tornou-se um pesadelo, quando mais tarde descobriu-se que o corpo de Julie havia sido retirado do seu caixão e desaparecido. As autoridades suspeitaram que o ex-namorado, que dizia ser obcecado pela jovem, pudesse ter roubado o corpo, já que ele foi o último a ser visto saindo da capela. No entanto, não foi encontrada nenhuma prova que o incriminasse. Uma outra teoria fornecida por Robert Dick, dono da funerária, é a de que o corpo possa ter sido roubado por alguém que se opunha à cremação. Já os familiares acusam a casa funerária de estar envolvida no desaparecimento do corpo, ou ainda terem cremado a jovem prematuramente. Robert Dick chegou a oferecer uma recompensa de $20 mil para obter informações sobre o paradeiro do corpo, mas o corpo nunca foi encontrado. Sumiu, simplesmente. Agora o quarto caso. Aposentado da função de eletricista aos 49 anos, Robert Winston se tornou um agente funerário em abril de 93 e abriu o Memorial Chapel Newman Winston em Maxport, na Pensilvânia. No entanto, Winston não era um grande empresário até o final do ano 2000, ele estava com graves problemas financeiros. Sua maior fonte de renda vinha do Hospital para Mulheres, onde seu trabalho era cremar fetos e recém-nascidos mortos.
Winston foi proibido de exercer a função de agente funerário por não possuir uma licença para isso. Ele então levou os bebês mortos para sua casa para armazená-los na sua garagem. Em 2005, a sua ex-mulher alertou as autoridades de que ele armazenava corpos em sua casa. A polícia encontrou na garagem 179 fetos com mais de 16 semanas de gestação, 154 fetos com menos de 16 semanas, 253 contentores de risco biológico contendo restos de autópsias fetais e os restos de 19 recém-nascidos que morreram logo após o nascimento. Winston se declarou culpado e recebeu a liberdade condicional. O cara guardava os fetos que ele não podia mais ter na funerária dele, porque a licença dele foi cassada. Aliás, ele nem tinha licença para funcionar, então ele guardava na garagem um monte de feto. Imagina uma garagem cheia de fetos. É ou não é bizarro? E o quinto caso, o último de hoje, em 1996, Tommy Marsh assumiu o negócio da sua família, que era o crematório chamado Tree State. Alguns anos depois, no ano 2000, o departamento do xerife passou a receber estranhos relatórios que apontavam que algo incomum acontecia no local. Segundo algumas testemunhas, corpos foram vistos jogados aos arredores da funerária. No entanto, as autoridades não deram muita atenção às denúncias. Somente em 2002, quando o anônimo relata ter encontrado um braço humano enquanto passeava com seu cão na região, a polícia resolveu investigar o caso. As autoridades encontraram 49 corpos no crematório que já deveriam ter passado pelo processo de cremação, além de outros 334 corpos em diferentes estados de decomposição espalhados em torno da propriedade. Alguns corpos ainda estavam em seus caixões, outros ainda vestiam batas hospitalares com bandas de pulso. Haviam corpos empilhados em diversos cantos dos edifícios, vazando fluidos de sua decomposição, além dos muitos outros que foram apenas jogados em buracos nos arredores. Marsh foi condenado a 12 anos de prisão e contraiu uma dívida com o estado de 10 milhões de dólares, necessário para a limpeza e recuperação dos corpos, sendo que 133 destes nunca foram identificados. O cara tinha funerária e simplesmente deixava os corpos onde ele bem entendesse, ali ao redor da propriedade da funerária. São histórias bizarras de crematórios e casas funerárias. Pode ser que no começo, antes de ver o vídeo, você achou que seriam coisas sobre fantasmas e assombrações de crematórios e funerários. Eu também achei, quando eu achei esse tema, eu também pensei que era isso. Porém, mesmo não sendo isso, não deixam de ser histórias muito bizarras sobre esses locais, né? Enfim, comente aqui qual você achou mais bizarro, se você conhece alguma outra história que eu não falei aqui sobre crematório e casa funerária, alguma que aconteceu na sua cidade, alguma que você ficou sabendo de alguma outra forma, não sei. Comente aqui embaixo. Por enquanto é só. Até mais.